Parashá dessa semana, parashá chama Beshalach. Beshalach. Vaishlach é outra É parashá. outra. Beshalach. Beshalach, é. E já desistiu de perguntar como. B, vai B. B? É, você que é professora de crianças. Você vai se alfabetizar logo hoje nas nossas aulas? Você, por favor, não irrita a Yafa logo na início da aula. Por favor. Tá difícil. Shalach. Isso, CH. Pode ser CHR o final. Que tem o sinal de R. Lá. Também depende. Tem várias, você encontra de vários jeitos. Tem acento, não é? Não. Tem uma história Não é paroxítono? que tem muito a ver com a Parashá também, mas nós vamos falar também, já que hoje a saída do 11 de Shvat, é uma história do Rebbe. Em 84, os governos israelenses, o partido israelense decidiu fazer um governo unificado. Os dois partidos, os dois lados, decidiram fazer um acordo para unir os dois partidos, conseguir fazer um governo só. A gente acha que esses problemas são recentes, mas sempre foi a mesma coisa. Sempre atritos, né? Não é nada novo. O Melech Shlomo falou que nada novo embaixo do sol. En Hadash Tachat Hashemesh, tudo a mesma coisa. As pessoas, sim, mudam, mas o estabelecimento não muda. Mas vamos falar sobre isso. Era o Yitzhak Shamir, que era o primeiro-ministro do lado do Likud, da direita, e o Shimon Peres, que era do lado da esquerda do Partido dos Trabalhadores. E lembrando que o Rebbe estava em Nova York, na época estava no ano 84, por aí, e tinha uma votação no Knesset. Eles decidiram que vai ser assim, tipo, o Yitzhak Shamir vai ser primeiro-ministro 2 anos, e depois Shimon Peres 2 anos. Só que o Shimon Peres, sendo o Shimon Peres, ele ia fazer um golpinho. Ele vai derrubar o governo para levar para novas eleições. Entendeu? Para ele, tipo, aí o governo foi caído por causa do Shamir, eles vão ganhar o poder para manter. Isso é conhecido muito como o golpe sujo. A Targil HaMeluchlach. E para que isso aconteça, ele precisa fazer uma votação no Knesset. E no dia da votação, aconteceu uma coisa interessante. 2 parlamentares que deveriam estar lá, que a votação dependia deles, afinal de contas, um voto, 2 votos, Vai ser feito. desapareceram. Não tem como ligar, não tinha celular, está tudo era no telefone fixo, não apareceram no parlamento, não atenderam telefones, não nada. Até que chegar aí, caiu essa votação, não conseguiram fazer esse golpinho e o governo se manteve. Mas foi marcado. Aí eu vou perguntar, onde vocês estavam? Até na casa deles. E falamos assim, recebemos uma ligação do Nova York, do Rebbe de Lubavitch, Uau! não comparecer na votação. Caraca! O Rebbe de Lubavitch está em Nova York, ele sabe exatamente o que está acontecendo No mundo. no mundo, não só em Israel, no mundo. Mas isso é a diferença, a gente fala de um político comum, de um primeiro-ministro,
realmente um líder, que é a cabeça, é a coração, a alma viva que une o povo. E essa realmente o que o Rebbe... Mais uma história. Tem milhares, milhões de histórias do que o Rebbe fez. Tem uma outra história que nos anos 70 tinha muito sequestro de aviões. O mundo estava sofrendo, até que Israel começou a desenvolver técnica de segurança do aeroporto, dos aviões, aí acabou. Aí uma vez o Arik Sharon, que era considerado naquela época como herói, realmente que ele fez na guerra de 6 dias, na guerra de Yom Kippur, parabéns, ele realmente, se não fosse por ele, pela garra dele, pela coragem dele, pela iniciativa dele, não sei se a gente estaremos na mesma situação hoje. E ele chegou para Nova York, e como qualquer figura pública que chega em Nova York, ele foi visitar o Rebbe para pedir uma benção. Ele falou para o Rebbe, hoje eu estou viajando para Israel, eu quero uma benção, aí toda a história. O Rebbe falou para ele assim, eu peço a você, fica mais um dia aqui comigo. Ok, fica aqui. Se o Rebbe pede, senão nega. Não importa quem você, não importa se é judeu, se não é judeu, não importa seu nível espiritual. Que privilégio. O Rebbe falou, fica mais um dia. É incrível que pareça, na noite, no dia seguinte que ele ficou mais um dia em Nova York, um avião do aeroporto de Kennedy indo para a Europa foi sequestrado. Esse avião foi sequestrado justamente porque eles sabiam que o Ariel Sharon estaria nesse avião. Olha, o Rebbe Que mentalista. É mentalista nem perto. Que mentalista. Tem uma Porra, bola de meu. cristal e olhou. Aí eu Mentalista, perguntei, ele. você entende que quando ele perguntaram ao Rebbe, eu já vou explicar isso, o Rebbe era muito humilde, ele pergunta, como você sabia? O Rebbe falou, eu não sabia, eu só senti que eu quero que você fique aqui mais um dia. Eu senti que você fica mais um dia comigo. A gente sabe que o Rebbe é questão de humildade. O Rebbe sabia muito bem o que ia acontecer e ele não precisava, ele não tira a escolha das pessoas. Esse é o jeito de Chabad. A gente não força, a gente não tira a escolha, sabe? Quando os caras, essas outras religiões, fazendo milagre, cara, tudo isso, para quê? Você tirou a escolha da pessoa. Quando você fez um milagre, o que a pessoa vai falar? Vou contra, o subconsciente da pessoa já é programado. Se o cara fez milagre, então vou lá. O Sharon chegou a algum nível de espiritualidade, assim? Não, ele não era judeu. Não, mas eu digo, ele ficou mais um dia. Ele ficou mais um dia. Sim, mas para obedecer ao Rebbe, ele tinha que ter. Ele chegou a ser o primeiro-ministro. Ele tinha um líder, sabe? Querendo ou não, ele tinha uma missão. Ele tinha que ficar lá. O Rebbe sabia que não é uma pessoa qualquer. A importância Não é uma dele. pessoa como ela. Ele tem muitos méritos. Que o Ben-Gurion conhecia. Eu não sei se o Ben-Gurion conhecia. Não sei também. O Ben-Gurion era o que chama de apicurso conforme a Torá. Ele sabia, ele era aluno de Yeshiva, ele chutou mesmo, ele foi contra tudo. Esse é que a Torá fala que é um apicores, um perverso conforme a Torá. Que ele conhece, ele sabe, ele mesmo vai contra. Esse é um Ben-Gurion. E outros também que estão por aí. A maioria hoje em dia mal sabe ler na Torá. Não sabe. Mal sabe ler o que está escrito no Talmud. Mal sabe a mínima de que paraxá aqui hoje, essa semana. Então, eu não estou preocupado com essa. Essa nós temos que ensinar. Aqueles que querem fazer para irritar, para ir contra mesmo, essa a gente nem conversa. Essa a gente tem que
fazer outras coisas. Ele era comunista, não era? Quem? O Ben-Gurion. Na época dele, sim. Hoje, ele era ser considerado extrema-direita. Mas na época era Do jeito da comunista. opinião nacionalista dele, economia socialista. Na questão político e nacionalista, extrema-direita. Na essência. Exatamente. Ele mesmo falou, não existe povo palestino. Não temos que dar nada para esses. Ele é muito nacionalista, questão de direita. Sionista. Da questão de economia, questão de governar, De distribuição de renda. era 100% comunista. Até anos 50, 60, em Israel você tinha a carteirinha do partido. Se você não tinha a carteirinha do partido, você não podia ter trabalho. Muitas pessoas só tinham carteirinha para poder trabalho. Em 77, 76, 67, mudou. Mudança. Aí o Begin subiu na liderança e a partir daí já sabemos Uhum. O caminho. a esquerda só joga sujo a partir de sempre joga sujo, mas vamos para a nossa paraxá. O que tem a ver com isso? Você vê que a cabeça do povo não qualquer data hoje. O Rebbe virou o Rebbe, o líder da nossa geração, o líder do povo, não por acaso. E essa paraxá tem alguns assuntos, e eu vou abordar uma, e nós vamos ver como que esse assunto, a gente consegue traçar ele durante toda essa paraxá. A paraxá começa com a saída do povo do Egito. Beshalach parou etam Israel me'eretz Mitzrayim. Porque no momento que parou, mandou o povo judeu, e nós temos que falar, o povo judeu não fugiu, não escapou, não, o faraó, por conta própria, mandou. Permitiu. Ele mandou, nem permitiu, vocês vão embora daqui. Aí, Hashem, guiando eles, com a coluna de fumaça e de fogo, porque durante o deserto, tirando eles da terra dos filisteus, dando umas vou fazer confusões aí, fazendo de conta se perdido, indo para frente, depois voltando para trás, e tudo. Essa, na verdade, para chamar a atenção dos egípcios, para eles correr atrás. E eles se encontraram numa beira aí no deserto de Sinai, do lado do Egito, okay? Na frente do mar. E não tem para onde fugir, porque tinha uma colina, na verdade, de rocha de um lado e do outro lado. Você pode ver isso muito, se você vai pegar o Google Earth, no satélite dá para ver muito nítido onde eles ficavam. Porque a gente conhece, a gente sabe os traços, o caminho, tudo. E tem uma saída do Egito é um lugar estreito, que ele abre para uma entrada para o mar, mas sai de uma vale, de duas colinas bem estreitas. É lá que eles se encontram. Os egípcios estão atrás e o mar na frente. Por que o faraó se arrependeu? Ele Ué, não se pela morte do arrependeu. Ele primogênito não se arrependeu. Não, Ele não se Queria de arrependeu, volta. mas foi o golpe a final. pergunta dele é outra. Ah. Por que se arrependeu para correr atrás deles? Ele foi depois Ah, atrás do calma. povo. Bom, isso Ele sim. Na desceu, sua aula falou, você vai, responde. depois foi atrás. Foi, eu sei, eu entendi. Eu entendi a Boa explicação, seu colocação. Mori, boa explicação. Ai, eu falei ontem, né? As pessoas tinham saudade da Yafa. As pessoas cadê a Yafa? Não vê. Mas por que ele se arrependeu, então? Mas o que acontece? Se ele falou, vai embora, some daqui. Sim. Aí ele vai atrás de novo? Que, na verdade, quando ele viu que eles não estão pensando em voltar, Ele se porque ele falou, arrependeu. vocês vão embora, façam o serviço e vocês voltam. Esse era combinado. Que ele pediu 3 dias. É combinado. Só que ele está vendo que já passou 6 dias, eles estão andando em círculos. Olha, estão me enganando, e não estão pensando em voltar. Aí ele foi atrás. Porque o que era combinado, era combinado. O governador Daltan, né? Como é que é o nome do governador? Que foi expulso também. Né? Dória. Hã?
Não sei. Tudo bem, continua. O governador, Obrigado. o que era governador, que era judeu, que foi expulso, ele falou assim, vamos voltar, vamos voltar. Você não assistiu os 10 Mandamentos? Ah! Agora eu entendi a referência No- dele. Ele deu um pulo grande, né? O pulo de um leão ele deu. Não, que na verdade não tem nada a ver com a história Não. Até hoje a gente achava que Moshe jogou o cajado, o mar se abriu assim, ó. Não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. E a história é muito mais maluca do que a gente consegue imaginar. Nem o filme de Hollywood consegue fazer o que realmente, mostrar para nós o que realmente aconteceu lá. Mas vamos lá. Atravessaram, o mar se abriu, nós vamos já vamos entender o que aconteceu, porque naquele momento, okay, o povo se dividiu em 4. Uma parte falou, vamos voltar para o Egito. E outra parte Tá falou... fraquinho, é? Não está abrindo. Aí, escutei a... É porque ele não insistiu. É. Vamos lá. Sim, Um vamos mais importante. grupo foi para pedir, falou, vamos voltar para o Egito. Outro grupo falou, vamos rezar. Okay? Outro grupo falou, vamos guerrear contra. Outro grupo falou, vamos pular no mar. E Moshe, vendo isso, o que eu vou fazer? Então, vamos pedir a Hashem. Então todo mundo começou a pedir a Hashem. Hashem falou para eles uma palavra que eu não esqueço, isso é uma coisa que me dá direção para sempre. Hashem falou, o que você está rezando para mim agora? Levanta seu cajado em cima do mar E e vai. Mas o Josué não entrou no mar até o... José estava morto já há alguns anos. Josué. Josué também não estava indo no mar, porque não foi Josué que entrou. Foi o cunhado de Moshe, Nachshon ben Aminadav, que era casado com a Miriam, que era o príncipe do tribo de Judá. Mas o que acontece? Moshe falou, então Hashem falou, vamos! Eu pensei, para onde? Vamos para frente. Aí a única pessoa que, assim, de um lado tinha bom senso, do outro lado não pensou. Eu estava perguntando. Eu também, que você me deixou emocionado com esse paraxá. Você me deixou muito feliz. Perdi o rumo. Então aqui a Hashem fala, vai. E ele pulou na água. Na verdade não pulou, começou a andar. Agora uma coisa interessante, um pouco de arqueologia. Aquela parte estreita do Mar Vermelho, onde que atravessaram, que na verdade quem conhece, ele é muito fundo, ele é estreito. Ele tem, você anda, eu já fui mergulhar umas vezes lá com você anda um pouquinho, 10, 20 metros, e de repente começa a descer tudo. Maravilha, porque lá é um dos melhores lugares para você mergulhar. Mas toda essa linha estreita é assim. E de repente, tem um lugar no meio... É um funil. É um funil. Não, o mar sai de Eilat, vai até o Mar Índio, lá no Golfo Pérsia e tudo. Mas o que acontece? Toda essa parte do Mar Vermelho, ele é muito assim, ele é estreito para fundo. Só que tem um lugar de cerca de 100 metros de largura, de um lado para o outro, que ele está mais alto. Que parece um ponte. No meio. É justamente aonde que o povo judeu atravessou o mar. Sem conhecer, sem ver, sem entender. Eu não tenho que saber. A Hashem falou, vai. Eu vou. Eu vou. E lá, ao que atravessaram o mar, os egípcios caíram e tudo. Até hoje foram achados lá carroças egípcias com ossos de cavalos e vários achados arqueológicos que não tem nada a ver estar lá com essa região, interessante. Esse é tudo, você for ver no vídeo no YouTube, depois eu vou colocar no grupo também para vocês verem. Tem muito a ver com essa paraxá. E saíram do mar e agora foi a primeira vez que um povo inteiro se
se alegrou e cantou. Como fala na sua parte, deu glória para Hashem. Mas as mulheres, né? Os homens, depois as mulheres com a Miriam. O tambor. Exatamente. Então, a partir depois daí eu estou seguindo em frente, mas só para a gente entender alguma coisa interessante, também uma coisa que você me mandou, que eu postei hoje, que tem muito a ver com essa paraxá. Bonito, né? Logo em seguida, eles se encontram sem comida, sem água e reclamam para Moshe. Moshe, vamos voltar para o Egito. Não tem água, não tem começaram comida, as lamentações. Começaram reclamações. Então, alguma coisa, sabe, coisa que uma pessoa que acabou de sair de um milagre, de um ano de milagre, de toda essa saída, falar, vamos voltar para o Egito, onde estava confortável. Esse conforto é o perigo. Então, Hashem fala para Moshe, dá para eles água, depois dá para eles o maná, que o maná também não há explicação. Na verdade, o maná é para nós dar uma lição de vida, para a gente entender que a gente não precisa preocupar tanto. Pode ter medo das coisas, porque o sustento sempre vem, vai e veio de Hashem. Do jeito que ele deu o maná, do jeito que ele criou o mundo, ele também pode resolver sua conta de banco. O que nós temos que fazer é não atrapalhar. Esse é o segredo grande. A gente não pode atrapalhar. Lembra, na abertura do mar, tinha 4 opiniões aí. Um que vamos voltar para o Egito, outro que vamos rezar, outro falou vamos lutar contra, outro falou vamos pular no mar, suicidar, igual no Masada, Masada em português, sim. Vamos se morrer. Então a Hashem falou, eu não pedi opiniões, eu não pedi o que você acha que tem que ser ou não tem que ser. E eu trouxe você aqui, continua. Não pedi opinião. Okay? Interessante que a Hashem nunca pede opinião. Ele coloca você num cenário e fala para você, vai. É porque ele quer o melhor. Ele sabe o que é o melhor. Ok. Ele sabe. Mas nós temos que dar opinião, porque a gente sempre acha, não, Hashem, por que você fez isso comigo? A gente questiona. Por que você me tem colocou tudo para aqui? questionar. A gente adora atrapalhar. Adora atrapalhar. E depois, a gente continua no deserto, chegamos a como falar isso aquele lugar no deserto que tem pomares. Oásis. Oásis tinha 12 lagos, fontes de água para cada tribo, 70 tamareiras, uma delícia. Lá eles ficaram também, reclamaram de novo não, na verdade não reclamaram, deram opiniões, esse é o problema. É interessante que a Parashá, ela termina com a guerra contra Amalek. E Amalek, sabe que todos os nossos problemas, todos os nossos tretas, todos os nossos equívocos da nossa história veio por causa de Amalek. Se for na saída do Egito, Amalek, do nada aparece para lutar. Para que você quer brigar? Para quê? Ele era neto do Esau. Né? Ele era o neto Conselheiro bastardo duplo do Esau. E era conselheiro do faraó. Não, Amalek não. Amalek era o povo já, não era conselheiro. Os conselheiros de faraó eram Itró, o Bilão e o Jó. Eram os 3 conselheiros de faraó. Tá? Nós vamos chegar
falar sobre mais na frente. Mas depois a gente encontra com Amalek de novo na história de Purim. A gente depois encontra com Amalek na destruição do Bet HaMikdash. Porque que muitas pessoas não sabem, os romanos são descendentes de Edom, as edomitas, amalequitas, são tudo junto. É mistura. E depois o Talmud fala que o Amalek deu a origem na Alemanha, na Germânia, que são 300 tribos que se uniram, que são os amalequitas. A essência, não falo que eles, a essência deles. Okay? Não é que você vai começar a ver o alemão, você vai ser amalequita. Não, não é isso. Okay? Mas vamos entender o que acontece, okay? Como que nós podemos sair do nosso próprio Egito, porque, olha, o povo saiu do Egito, abriu o mar, eles fizeram essa shirah, esse canto, esse louvor, que na verdade fala que esse louvor que nós vamos cantar quando o Mashiach chega. Que Atametim. Az Yashir. Naquela dia vai cantar. Não que ele cantou, que vai cantar. Então, por isso a gente também canta isso todo de manhã na reza. Porque esse canto, porque se você vê Moshe, pouca fala sobre o que aconteceu no Egito, ele fala muito sobre o futuro. Sobre o reino de Hashem, sobre a era messiânica, tudo isso nesse canto, nesse louvor. Então, imagina o nível que as pessoas chegaram e falam assim que a pessoa, uma serva, o que viu uma serva na abertura do mar, nem o profeta Yehezkel, que viu a profecia da carruagem de Hashem como o nível mais elevado de revelação, não viu. Entendeu? Fala que, como abriu o mar, começaram a sair frutos, uma árvore com frutos, que essas comeram. Pegaram frutos de árvores. Não me das conta, várias coisas que aconteceram lá. Na travessia do mar? Sim. Esse que te espanta, não que abriu o mar, não. Esse que nasceu. A natureza já estava tudo, sabe, sob controle de Hashem. O Midrash conta várias e várias histórias. E quanto tempo demora para atravessar o mar? À noite. Uma noite? Era 3 milhões de pessoas, no mínimo, né? Enquanto Hashem segurando os egípcios com fogo lá atrás, o povo atravessando o mar. Mas foi uma ferradura, não foi? Uma das opiniões falam que sim, que eles saíram e voltaram no mesmo lugar. Mas pelos outras opiniões atravessaram para o lado de Midian, porque depois eles foram atravessando de novo. Não tem, era toda a questão da abertura do mar, não só atravessar, mas sim eliminar vários problemas que tinha lá na essência. Primeira coisa, uma coisa interessante. A palavra Paró, Faró, em hebraico, são as mesmas letras de Aoref. O Alter Rebbe fala no Tânia que Faró são as mesmas letras de Aoref. O que é Aoref? Nuca, aqui. Que é a parte aqui, que ele, sabe, nas costas, pega você, sabe? Ok? Pureza. Mas o Hassidut fala uma coisa interessante também. Paró também são as mesmas letras de Afraá. Atrapalha. O que é Afraá? Atrapalhar. Okay? Aquele, sabe, o que atrapalha a gente, okay? Seguir em frente? O que atrapalhou o povo? Seguir em frente. As opiniões. O medo. O desconhecido. Então pode dizer a frase. Me ajuda. O medo de viver, não é isso? Não, o medo não impede de morrer. O medo Te impede de viver. O que acontece? Você falou desconhecido. Quando eu trato as pessoas na rua cabalística, eu ouvi uma coisa interessante. Todos os medos que as pessoas têm, okay, é de
de forma alguma, do desconhecido. E todos os medos são inexistentes. Não existe. Imaginação total. Você, pode ser que aconteça alguma coisa no seu passado. E você ficou com trauma. Você tem medo de tal. Por exemplo, Deus nos livre, aconteceu um acidente. Depois desse acidente, você tem medo de andar de carro. Verdade, é. Mas por quê? A insegurança E total. Tem que A quebrar perda isso. de encarar, E- o medo de encarar. Tem E- que superar. não existe. O medo de quê? De acidente? Qual a chance de acontecer de novo um acidente? É mais chance de você morrer de picada do que acidente. Mas a questão, as estatísticas. Ou, por exemplo, a pessoa tem medo de lugares fechados. Aí você vê, o que vai acontecer o quê? Ah, se eu fico fechado, se eu fico trancado, eu não consigo respirar. Claustrofobia é 100% imaginação. A pessoa começa a ficar sem ar. Por quê? Ninguém fechou o ar aqui. O cara do lado está normal. É totalmente. A pessoa tem medo do mar. Você pergunta por quê? Não é porque eu não consigo enxergar o que tem embaixo. Imaginação. O que tem? Água e peixe. Você acha que vai vir o... Porque quando era criança, ele viu... Mas a impressão que dá mesmo. A né? imaginação. Exatamente. É a impressão que Porque dá. a criança, A imaginação que a faz. pessoa era aqui, quando era criança... Você vai assistiu- ser dominado. Eu vi o filme do Spielberg, o Jaw, sabe? O tubarão, assim, Assim, que diz, não tem nada a ver com tubarão, entendeu? Nada a ver com a verdade. E todo mundo agora tem medo de tubarões. Não tem nada a ver. Imaginação. E o maior medo que as pessoas têm, o maior medo, será qual? A morte. Pessoas estão apavoradas da morte. Por quê? Por simples motivo. É desconhecido o que está do outro lado. Mas se você sabe o que tem no outro lado, Eu só te conto depois que eu for. vamos fazer esse acordo. Ao Você vivo. vai, você volta para me contar. Mas a nossa sábia, nossas escrituras estão cheias de explicação o que está depois. Não é, ninguém fica surpreso, okay? Se ele, cara, estudioso, pessoa que sabe, não fica surpreso do que acontece depois. Ele pode ter medo de realmente ele não cumprir o que realmente deveria fazer. Ele tem medo do julgamento. Tem medo de apanhar de verdade. E aqui nesse mundo a gente apanha só na imaginação. Lawrence Clements, sabe quem é? Mark Twain. Ele falou uma vez: eu tive muitos medos na minha vida. 99% era da minha cabeça. Imaginação. Um daqueles dois rabinos que estavam sorrindo antes da morte, ele sabia que iam morrer e depois o outro ia morrer depois. Vou te contar, não. Como é que é o nome daquele? Como é que é o nome Não, dele? tem várias histórias que várias sábias fizeram acordo entre eles. Ok? E, sabe, justamente nessa paraxá, por que veio Amalek? Amalek, de um lado, Hashem desvia a gente da terra do Plishtim. Porque lembra, o Plishtim também são povo de bastardos. Okay? A Torá conta no Bereshit, que era o povo, sabe, era Kaftorim, outro, que é os descendentes de gregos que vieram aí e começaram a misturar. Eu vou falar gregos e edomitas. Cipriotas. Okay? Começaram a misturar as mulheres. E nasceram esse povo chama Filisteus. Era... No México que tá. Deixa, finalmente ela está prestando atenção. Né, Yapa? Você não ajuda. eu não falei que eu capeta. Ninguém está enxergando. Ninguém enxerga. Mas legal. Esse é sinal de amor. Mas me diga uma Sabe quando a coisa. criança na escola, ela puxa o Ah, cabelo da menina? sim, sim, ele cutuca. Agora, Só um Rabino, minuto. só mais um detalhe que eu gostaria de saber na Paraxá.
Moisés leva os ossos de José, não é? Yosef. Sim, sim. Por quê? Porque Yosef pediu. Pediu, ué. Vai ser Perdeu. enterrado. Você não viu na aula. Ele falou quando eles vão sair do Egito para levar os ossos usados Que nem dele Jacob pediu para ser para enterrado Yosef. lá. Para ser enterrado Ou seja, aquela faísca, aquela... Foi embora o Egito. No Egito não sobrou nada. Nada. Esse império... Mas ficou com eles 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida e Sim, enterrado. igual todos os ossos, ossados dos outros, Também foram enterrados. dos outros irmãos. Os 12 irmãos são enterrados em Israel. E lá no Kfar Saba, eu lembro, tem o túmulo de Benjamim, do Benjamim, que é o Benjamim, lá do Kfar Saba. Dentro da minha cidade, lá do Kfar Saba, tem um que é o Benjamim. Puxa, mas ninguém me falou. Da próxima vez você vai. Não, amigo, acho que e é visitado. Como que não? Claro, é muito visitado, é muito O visitado. túmulo de Benjamim. Yosef está em Shem, Yaakov está com as patriarcas de Hebron, está tudo lá. Sim. Tudo lá. Agora, vamos lá. Não, porque cada tribo levou o seu patriarca e enterrou no território dele. Mas Você vamos, sabia disso? Putz, grilo. vamos lá. Agora, o que acontece? Tem uma história aqui. O que é o Amaleque? Muitas pessoas me perguntaram quem é o Amalequitas. Quem são os Amalequitas? Então, tem duas questões. Eles têm muito a ver com essa semana, com o pânico, a histeria, a confusão que querem causar em nós. Porque esses 2 anos não era nada. Essa semana parece que pegou novas proporções. O que acontece? Amalek, o valor numérico de 240. Okay? São o mesmo valor numérico, okay, de 2 palavras. Okay? De política e de safek, dúvida. Okay? Você entende a história do Amalek? De onde veio o Amalek? Amalek, quando o filho do Esaú, o mais velho, ele faz, okay? Ele pegou a esposa do rei de Seir. Ele ficou com ela. Nasceu uma menina. E ele ficou com essa menina. Tira um bastardo 2 vezes. Amalek bastardo 2 vezes. Então ele pegou a mãe e a filha. É. Biscate 1, biscate 2. É bastardo total. Coisa... Não tem conserto. Então, nossa. Transou com a filha. Não, ela não cresceu com ele, né? Porque o que aconteceu? Ele engravidou a esposa do outro. Entendeu? E depois pegou supostamente a filha dele, que na verdade era a filha dele. É uma doença total. Mas esse é descendente, esse é filho de Esaú. Você não pode esperar alguma coisa diferente de Esaú. E desse tudo saiu Amalek. Imagina a essência, a impureza, a casca que tem isso aí. A imoralidade, né? Está escrito Reshit Goim Amalek. A cabeça dos povos, aqui do mal das Klipot, é o Amalek. Interessante que quando você pega os iniciais, Reshit Goim Amalek, dá a palavra rega. O que é rega? É graça. Quando eu peço você fazer alguma coisa que você falou que espera. Faz uma mitzvah. Rega. Depois, amanhã, esse é Amalek. Porque nós, que nós somos filhos de Avraham, Yitzhak e Jacob, quando Avraham recebeu uma ordem, na hora, não esperou. Entendeu? Quando Yitzhak tinha que fazer alguma coisa, na hora, vamos embora. Não existe esperar. Depois, Hashem ordenou, bora, tem que fazer. Uma coisa interessante. Esse é quando dá treinamento de empresas, de planejamento, tudo. Quando você toma uma decisão, tem 2 pontos cruciais. Tomar decisão
demora 1 milissegundo. Tomar decisão 1 milissegundo. O problema é que as pessoas começam a analisar demais. Emocionar para cá, racionar assim, será isso, aquilo. Meu amigo, você já tomou a decisão. Para de pensar. Vai em frente. Quando isso trata em empresas, é muito importante. Você toma uma decisão, um plano de trabalho, não existe segunda-feira. Vamos deixar para segunda-feira. Essa me irrita. Porque em Israel eu cresci domingo, não existe segunda-feira. Procrastina. Claro. Procrastinação. Esse é Amalek. Porque quando você começa com essa espera, aí você começa, será que vai? Será A bagunça. O safek, a dúvida. Essa tudo chama como? Afraá. Essa tudo é faraó. Que não basta que você tem que sair do Egito, você tem que lutar contra Amalek. Mas, olha uma coisa, você não tem que lutar contra o Egito e fugir do Amalek. Não. Você tem que sair do Egito, sair das do que te atrapalha. Atrapalhações. Ignorar o zum. Tirar o Egito de você. Tirar o Egito de você. Não ter quebrar o saudades. Amalek. E não ter saudades do pepino, das coisas. Como você quebrou o Amalek? Simples. Primeira coisa, você não escuta. Você não dá ouvido. O que políticos precisam fazer? Político, por definição, ele precisa partir o povo para se eleger. Por isso chama partido, e não unido. Eles precisam dividir o povo, dividir as raças, dividir as religiões, dividir as crenças, dividir homens, mulheres, brancos, pretos, isso, aquilo, brasileiro, argentino, aquilo, tudo para quê? Para controlar. Para colocar o quê? Colocar o medo, colocar o pânico, colocar o quê? Colocar você de volta no Egito. Mas os malequitas consideravam voltar a ser a escravo, Israel né? Não se liberta. Oh, meu Deus, eles consideravam protegido de Deus. Os protegidos de Deus. Mas independente disso, eles mesmo protegidos, eu vou tirar um exemplo. Um terrorista suicidado. O cara colocou a bomba nele, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele vai... a última coisa, ele sabe que ele é capaz de ser parado no caminho, mas ele vai mesmo. Tipo, eu vou morrer. Dane-se. Entendeu? E esse é totalmente... Não, é Amalek. bitolação mas mesmo. esse é que o Amalek está fazendo. Então, Amalek sabe que ele vai apanhar, mas mesmo assim ele vai lutar contra. Então Amalek quer que nós voltemos ao Egito e voltemos a ser escravos. Por quê? Por quê? Duas coisas. Lembra, quando o povo judeu saiu do Egito, saiu do mar, está escrito, fala no louvor, o mundo inteiro estava de temor. Esse povo não se mexe. Uhum. Aí vem Amalek, meteu facas aí. Pegou uma escrava, não importa, pegou só uma escrava de prisioneiro, e mesmo assim, o que acontece? Ele criou, dá para enfrentar. Como Ou assim seria- pegou uma escrava de prisioneira? Porque toda essa bagunça que ele fez, Ah, uma escrava ficou prisioneira só. hum. De toda essa a guerra que ele foi fazer contra o povo, ele conseguiu pegar uma servente, uma escrava prisioneira. E mesmo assim o povo judeu lutou contra ele para libertar ela. Resgatou. Mas esse ato que Amalek fez, por isso ele chama a princípio, a cabeça dos goim. Ele deu para ele, sabe, mesmo que ele sabe, você vai contra o povo judeu, você não vai conseguir.
Mesmo que você ache que você é primeiro-ministro, você pode fazer decretos contra o mundo judaico, ou mesmo você, um rei na Europa, ou ministro na Pérsia, fazer um decreto contra os judeus, você pode até ter um sucesso temporário, mas você não vai ter êxito. Você não vai conseguir. Mas o Amaleque abriu a porta. Se eu vou morrer... Mas ele abriu a porta para tudo isso que está acontecendo. Porque até então, ninguém ia mexer com o povo judeu. Qual que é... Porque Amaleque... O que é na cabeça do Amaleque? O que passa na cabeça dele? Quiseram assim, desafiar. Você não, essa é uma coisa que eu tenho certeza que você não vai Quiseram escutar em desafiar. outro lugar. É. Se você Agora, me permite. o que eu estou inconformada é que não foi 100% dos Yehudim fora Vamos chegar para do lá. Egito. Vamos chegar para lá. 80% saíram. Sim. Olha quantos judeus ficaram Sim, e continuaram. virar Eu, a câmera, eu não consigo Quer entender. virar a câmera para você? Ou Não, deixa eu mas- responder? 20% saiu, 80% Sim. ficou. né? Ficou. Sim, eu vou explicar isso. São duas coisas ainda que eu vou explicar para vocês. Isso ainda não acabou, ainda temos um pouquinho Sim, de pois tempo. não. É o contrário. Primeira coisa, o Amaleque, ele quer o quê? Lembra? Quem que era a briga, okay, de Esav e Yaakov? O que foi a briga do Esav e Yaakov desde sempre? O primogênito. Obrigado! Então, Parabéns! Quem Mas- era o primogênito do Esav? Elifaz. Que era primogênito do Elifaz? Amaleque. A briga não acabou quando Esav morreu. Ele Eu continua. continuo, olha, Quem fundou, ok, o cristianismo? A Roma. A Roma é o quê? Os amalequitas, os edomitas. O que eles falam? Eles falam, não, agora nós somos a nova aliança. Nós somos os novos escolhidos, a nova Jerusalém, nova Judá. Distorcido. Tem nada a ver. Mas a briga não acabou. então continua. E o que eles querem? O que eles querem? Mas quando você entende que toda a sua briga, para você vencer o Amaleque, vencer o farol, é simplesmente não tenha medo. Será que era por isso também que todos os papas eram os primogênitos? Não, porque esse é um costume católico. Normalmente o padre, que ele é o primogênito da família. A família sempre é separada. Sim, para Esse separar é cada costume. vez, mas Exatamente. todos os papas- Provavelmente Os o padre. os papas eram primogênitos. Não, Eram mas, primogênitos, eram- mas todo padre, é costume antigo no catolicismo, que os padres, cada família distinguiu o primogênito para ser pra sacerdote. Entendeu? os reinados, Essa o filho mais você velho vê. Ia para a igreja, o segundo seria o rei e o terceiro seria militar. Esse atual era porteiro de boate. E a morte dele, Era mesmo. a morte Não, essa menos me ele levava os preocupa. bens como Esse aqui Não, não me mas não é aquele preocupa. negócio primogenitura, isso daí. Não, essa está falando essa gente falando questões Ele não era milenares. porteiro de boate, porteiro ele de inferninho. Em Buenos Aires. Não pode, vamos lá. não, mas eu quero saber Eu vou por quê. Vou te responder. Tá. Vou te responder. Não. Vamos lá. Não queriam Tem dois pontos. largar o conforto, não acreditavam, não Sim. tinham fé. Não queriam largar a zona do conforto. Então, imagina A zona quantos. do conforto vai te matar, dona Yafa. Agora, me diga uma coisa. Os egípcios não se vingaram desses que ficaram? Morreram na praga da noite, da escuridão. Todos morreram. Os 80%? Sim. Porque não acreditaram, não pintaram? Não. Não. Na praga da escuridão, não dos primogênitos. Caraca, Todos eles que não queriam sair do Egito ficaram lá.
Aham. Porque está escrito, o povo judeu é 1/5 do Egito. A nona plaga. Assim. Mas o que acontece? Essa é uma coisa. Mas tem uma coisa também que não faz sentido estar na Parashá. Depois que o povo sai do Egito e reclama que não tem água, que ele quer voltar para o Egito, Hashem fala para eles, vocês nunca vão voltar para o Egito, e vocês não vão ter essas pragas do Egito, é Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem, o seu curador. Seu Curador. Rofê. curador. Curador. Rofecha, porque não é médico. Ele Não. não é médico, ele Rofê cura. médico, Rofê A sua médico. cura. Não, A Rofé, sua na cura. verdade, Eu vou ser a sua cura. Cura. Ok? Isso é curador. O que tem a ver? Porque, de novo, se você não vai ter medo, você não vai ter essas zoom, e você vai entender que o Amalek é só para te atrapalhar. Lembra da aula que a gente fez sobre cura cabalística? Por que a pessoa adoece? Só por causa do zoom. Só por causa da emocional desequilibrada. Só por causa dos problemas que ele mesmo cria. Quando eu vejo com criança, por exemplo, ele carrega a trauma dos pais. Quando você fala para a criança, você faz um tratamento, com criança é um pouco diferente, mas você transmite para a criança que ele não é culpado daquilo. Impressionante. No meu livro, eu escrevi sobre isso. Eu tratei um casal que eles me chamaram porque era o filho, porque tinha na época 5 anos, e estava engasgando, estava vomitando, não conseguiu comer, estava, um refluxo e tudo. E eu sentei lá, comecei a tratar, falei, ok, o problema, ela manifesta na criança, mas quem eu já vi em frente, quem que eu tenho que tratar são os pais. E a gente descobriu, eu escrevi isso no livro, que os pais, eles, 4 meses antes de engravidar, passaram por sequestro relâmpago. Eles estavam no sítio, foram sequestrados, era muito traumático, muito assustador, mas os dois saíram, ilesos. Aí você pergunta, o que você fez? Nós já fizemos tratamento psicológico e tudo, já tudo resolvido. Eu falei, será que está tudo resolvido? Fez o tratamento, no segundo encontro, foi uma coisa incrível. Porque o menino parou de ter refluxo. Agora a mãe começou a ter refluxo e vômito. E o pai começou a ter enxaquecas. Por quê? Porque nós achamos a causa do refluxo da criança. Não era o problema da criança. A criança se mesmo espelhou o problema dos pais que eles não resolveram. Quando começamos a tratar os pais, acabou com a criança. Mas você foi descobrindo aos poucos. Não foi a minha especialização. Não. Estou falando as reações que os pais tiveram. Não, essa foi logo no segundo encontro. Já os pais tiveram reações fisiológicas. Sim. Até que chegamos lá, eles me contaram, eu falei, a criança parou de ter problemas. E foram provados. Porque quando você falou, a culpa não é da criança. O problema não é da criança, o problema é... O trauma não é da criança. Exatamente, a criança às vezes ele espelha, você vê se o criança... Ele absorve. Não se absorve, não? Ele espelha, ele transmite tudo que ele absorve em casa dos pais. Ok? Esse é nítido. Pergunta a nossa professora, a criança, ele espelha do que acontece em casa. Sim, verdade. Então, pelo comportamento dele. Mas é muito mais profundo. A criança, ele sabe, o subconsciente da criança, esse é todos nós. Você precisa entender, o evento aconteceu 4 meses antes que a mãe engravidou. Reproduzem brincadeiras. Entendeu? Ou pinturas, várias coisas. Mas o que eu vou falar para você? A Hashem fala para você, você sai do Egito. Você não volta mais para o Egito. E tira o Egito. E tira isso de você. Eu vou tirar as doenças, eu vou tirar tudo. Eu vou te curar.
Hashem fala, eu vou te curar. Mas sai não volta para o Egito. Não volta para lá. Ninguém, não está escrito que vai ser fácil. É que nem tem aquela brincadeira, pessoal. O cara ficou rico. A pobreza saiu dele, mas ele continuou pobre. Olha, riqueza, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Sim, mas você entende. Mas é... Sim, exatamente, eu entendo muito bem. Muito bem. Mas aí tem uma coisa para lutar contra uma dica que também fala para nós, essa paraxá, nós temos que trabalhar não na nossa emuná, ok? A nossa emuná faz parte da nossa essência. O que nós temos que trabalhar? A nossa bitachon, nossa confiança. Confiança, que é primeiro lugar. Que está escrito assim, você, atem Hashem ilachem lachem, vatem tacharishim. Hashem vai guerrear para vocês. Riva rivô. E vocês ficam calados. Só que aqui tem 2 pontos. Aliás, 3 pontos, se você me permite. E com isso nós vamos... Fechar. Primeira coisa, Hashem vai guerrear. Por mim. Antes, você nem vai precisar falar nada. Normalmente a gente tem que falar. Quando você fala para você, fica quieto. Ele pede, o Hashem falou para Moshe, para de pedir porque não vou. Eu não falo aqui, não, você nem sabe, eu já vou guerrear para vocês, eu já vou resolver para vocês antes que vocês vão falar. A gente fala isso todo o Shabbat, no Chadodi. Sof Maaseh B'Machshava Tchila, ao fim da coisa, já foi previsto no início. Hashem criou tudo já com o seu resultado final. Então tudo que está acontecendo aqui é só caminhado para o final que já é conhecido, já é sabido, já é determinado. O rei David reconhecia isso. Talvez, a gente está tentando reconhecer isso. Mas se eu conheço uma interessante, uma coisa mais uma coisa para quem preocupa com sustento, com parnassá, está escrito Hashem ilachem lachem, que significa ilachem, pode ser guerrear, mas também fazer pão. O que é pão? Lechem. Hashem vai trazer o pão, mas o que você tem que fazer? Tacharishun. Tacharishun pode ser se calar, mas também regar. Lachrosh ta'adama. Não é, Yafa? Lachrosh ta'adama. Então, Hashem, seu sustento, tudo está pronto. Você faz sua parte, não atrapalha. Já bastante. Vai em frente. Tudo vai dar certo. Confia porque o pior que vai acontecer é o quê? Hashem vai abrir mão. Se você já andou, você não consegue mais. Sempre, a nossa história mostrou isso. Quando você vai em frente e você fala, você vê que não dá mais, Hashem resolve. Impressionante isso. Mas em Rosh Hashanah é determinado e um tipo de selado. E você tem no Shana Rabbah ainda, você tem Hanukkah ainda, e você tem todo o Rosh Chodesh, e você tem Shavuot, e nós temos Tu B'Av, agora Tisha 15 de Av, 15 de Tu B'Shvat, 15 de B'Shvat, semana que vem, vamos fazer comer frutas, fazer a brachá, tudo. Entendeu? Nada é selado. Selado para os perversos. Hashem quer que você faça a sua parte. Sempre tem uma oportunidade. Sempre tem oportunidade, exatamente. Vamos fazer chuva, viu, Yafa? Mas olha só, e Shabbat agora é Shabbat Shirah, né? Shabbat de louvor, porque nesse Shabbat vai ler a Parashá. Ok? E por isso também no Hanukkah, no Pesach, no último dia, a gente lê essa porção também, porque justamente no mesmo dia, na mesma data, há 3.334 anos atrás. Dá para Nai nai na 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 nai 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 na nai 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 na na nai na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na na nai ha Hashem melech Hashem malach
השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי ננאי 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 נאי 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 נאי. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי 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 נאי. אוי נאי 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי 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 na 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 na